alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que continue assim. Amores, essa é a aula 6, ela é a terceira do nosso assunto choque de civilizações, ok? Nessa aula concluiremos o tema étnico-cultural com dois assuntos de extrema importância, o terrorismo e a xenofobia. Logo em seguida, partiremos para a nossa questão local, ou seja, a formação do continente americano, até chegarmos ao título principal dessa aula, que é América Latina. Essa aula não termina agora, tá? Ela vai continuar na próxima aula com esse tema, combinado? Alunos, para quem está assistindo essa aula agora em sua estreia, não esqueçam de colocar seu nome e turma. Alguns de vocês já sabem, no início do chat agora, no início da nossa aula, e no final, quando nós estivermos encerrando a aula, coloque seu nome e turma, tá? Para que eu possa computar a sua nota de participação aí, que é muito importante para você, tá ok? Se você não está nesse momento com a sua apostila, você pode usar o caderno, tá ok? Agora, se você já está com a apostila, você já fez aquelas correções que nós fizemos na aula anterior, deixa ela aí do ladinho, que a gente vai fazer uma correção também. Nós temos uma atividade para ser feito nessa aula aí, e nós iremos usar a apostila, combinado? Vamos então agora à informação dessa aula, tá ok? Bom, vocês viram aí as informações da aula, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma atividade com um mapa. Esse mapa, para quem assistiu a aula no Centro de Mídias, não vai ser estranho não, tá? Então vocês que estão assistindo, estão acompanhando as aulas no CMSP, eu separei um mapa que foi justamente da última aula que eles apresentaram lá no Centro de Mídias, tá? Que é um mapa específico para o choque de civilizações. Vamos dar uma analisada nesse mapa, depois a gente retorna para falar mais um pouquinho, tá ok? Bom, meus queridos, então a gente tem aqui o mapa do choque de civilizações, né? Que é um mapa na visão do Samuel Huntington, e ele dividiu partes do mundo aqui e os povos que ele divide de uma forma étnica, cultural, tá? Então vamos começar aqui os primeiros aqui que ele considera o mundo ocidental, que aí você pega a América do Norte aqui, Estados Unidos, Canadá, com exceção do México. Depois você tem a Europa ocidental e alguns países da Europa oriental também, tá? Tem aqui embaixo a Oceania, né? Podemos citar aqui, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia. Depois nós temos aqui em cima o mundo ortodoxo, e meu vizinho aqui fazendo barulho com furadeira, mas a gente vai do mesmo jeito, pessoal. Aí o mundo ortodoxo aqui, que a gente pega a Rússia e outros países também do leste europeu. Vamos dividir outros aqui. A área budistas, né? Então você pega toda essa faixa aqui, sudeste da Ásia, e mais o norte aqui, onde a gente tem também a Mongólia, né?
Depois você tem a civilização cínica, que aí você pode englobar aqui a China, as duas Coreias, por exemplo. Tem outros, mas eu estou citando os principais aqui. Tá, ok? Depois você tem a civilização japonesa. Aqui embaixo, a civilização de hindus. Tá? Então nós temos a Índia, o Nepal, né? Os hindus aqui. A África subsaariana, que alguns livros vocês conhecem como África Negra, essa parte aqui de baixo. Tá? E o mundo muçulmano, o mundo árabe, né? Que é essa faixa de terra aqui, ó. Então, ela começa aqui no deserto do Saara, que na verdade aqui tem o deserto do Saara e o deserto da Arábia, que na verdade é uma continuação do deserto do Saara, né? Na África. E você tem essa faixa aqui, que é a faixa do mundo muçulmano. Tá? Esquecemos alguma? Sim, eu deixei para o final, que são os povos latinos, onde engloba o nosso país, o Brasil, então do México para baixo. Essa questão da América Latina nós vamos começar a ver no finalzinho dessa aula, tá bom? E vamos dar prosseguimento, lógico, na aula seguinte, tá ok? Então, queridos, esse mapa é parte integrante do livro do cientista norte-americano Samuel Huntington. Ele lançou outras bases de entendimento na história, na política, na sociologia. Segundo ele, a humanidade poderia ser dividida nesses grupos descritos aí no mapa, tá? Que nós fizemos e localizamos também região por região. Nós sabemos que todos os povos representam um único grupo, o grupo do ser humano. Mas, infelizmente, as características físicas, sociais, econômicas, é o que faz esses grupos se confrontarem aí pelo mundo afora. Vamos fazer então agora uma leitura do texto da página 65, aí na sua apostila, tá? E logo em seguida iremos destacar os pontos importantes que eu já tinha falado no início dessa aula, tá? Se você não está com a sua apostila, não tem problema. Eu vou colocar agora na tela para você o texto e nós vamos fazer juntos, tá ok?
a leitura nós fizemos, mas toda leitura vem de uma interpretação. A gente não pode ler por ler e não entender o que a gente está lendo. Por isso que fala, toda vez que vocês têm um texto na apostila de vocês, independente de ser geografia, pode ser história, português, sociologia, enfim, biologia, está escrito assim no texto: leitura e interpretação. Eu fiz a leitura anteriormente para preparar a aula para vocês, mas eu também tive que interpretar esse texto. Nessa interpretação do texto, eu selecionei 3 pontos fundamentais da fala do texto, tá? Então, o primeiro foi o ataque terrorista a Barcelona, que a gente vai ver um videozinho daqui a pouquinho para vocês se inteirarem melhor do assunto. Depois a gente ouve falar muito no texto terrorismo, não é verdade? E uma palavra que entrou aí, xenofobia. Creio eu que boa parte de vocês que estão assistindo a aula agora sabe mais ou menos, ou sabe bem, ou sabe mais ou menos do que se trata a xenofobia, porque vocês devem ter visto isso em sociologia, em filosofia, em história também, tá? Pode ser até um texto ou outro de português também. Não é tão difícil esse texto, esse tema, então é fácil de entender. Eu vou marcar aqui 2 minutinhos e vou aí no chat com vocês, e vocês vão falar para mim no chat o que é xenofobia. Aí sim a gente volta aqui para entender melhor esse termo, tá ok? Bom, esse termo xenofobia, pessoal, é uma versão ao imigrante, principalmente aquele que sai de uma crise política do seu país e procura um país que está de uma forma, entre aspas, bem economicamente, para tentar uma vaga de emprego ou tentar uma moradia. E boa parte desses imigrantes que vêm, eles não vêm porque eles querem sair, eles são felizes em sair do seu país. Eles saem do seu país porque está tendo uma guerra civil, ou uma guerra política, ou um grupo extremista, uma crise que o país é assolado, começa a faltar comida. Então essas pessoas elas são obrigadas a sair, a maioria de seus países. E eles não são bem-vindos em vários países. É errado, mas é um fenômeno que ocorre principalmente em países ricos, ou se não for um país rico, um país que esteja com uma estabilidade econômica melhor que a deles, tá ok? Agora a gente vai ver um videozinho rápido
vocês vão ter uma base legal e completa sobre a questão da xenofobia. Vamos ver lá? Xenofobia, aversão ou rejeição a pessoas ou coisas estrangeiras. Temor ou antipatia pelo que é incomum ou estranho ao seu ambiente. Xenofobia é sinônimo de xenofobismo. Confira comigo outras coisas interessantes em www.significados.com.br. Já falei o significado. O termo é de origem grega e se forma a partir das palavras xenos, estrangeiro, e phonos, medo. Verifique comigo abaixo sobre a xenofobia na Europa. A existência de xenofobia é bastante comum na Europa, principalmente nos países onde há um grande fluxo de imigração, como a Inglaterra e Suíça. Também em Portugal, alguns portugueses apresentam sentimentos xenófobos em relação a brasileiros. E logo no final da página, sobre xenofobia e racismo. Xenofobia e racismo são dois conceitos diferentes, mas que muitas vezes se traduzem em atitudes semelhantes de discriminação em relação a alguém. A xenofobia está direcionada para alguém que vem de outro país, mesmo que seja da mesma etnia. Por outro lado, o racismo é a discriminação fundamentada na existência de uma raça superior às outras. É uma construção social que não encontra eco na comunidade científica, sendo um grave preconceito, e que pode ocorrer também a uma pessoa que tenha nascido no mesmo país daquela que comete o ato racista. Bom, você viu aí o que é xenofobia de uma forma mais detalhada, né? Então ficou bem fácil agora da gente entender o termo xenofobia, né? Nessa forma que foi colocada aí para vocês, não tem jeito de não compreender melhor, né? E terrorismo? O que terrorismo está relacionado à xenofobia? A xenofobia, na verdade, ela leva, não é necessariamente a xenofobia que causa o terrorismo, não é necessariamente isso, mas em muitos casos a xenofobia gerou alguns grupos extremistas, grupos de terror, inclusive a assumir o atentado, né? Esse caso de Barcelona a gente vai ver daqui a pouco, é na Espanha. Então nada mais é, nesse caso, do que um revide à xenofobia, ao ódio que o país tem em relação aos imigrantes que moram lá. Então eles acabaram se rebelando de uma forma que é cruel, porque às vezes um atentado ele não envolve só a pessoa que tem ódio do imigrante, ele envolve quem está lá, né? Tem pessoas que estão naquele local que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas esse é o objetivo do terrorismo, é causar pânico e medo e insegurança. Vamos ver a reportagem desse de Barcelona aí para vocês entenderem melhor. Conhecidas por estarem sempre cheias de turistas, as Ramblas de Barcelona hoje tiveram muito sangue espalhado e dezenas de pessoas feridas jogadas no calçadão central da avenida mais conhecida da cidade. Os registros das cenas de horror foram feitos pelos próprios pedestres com telefones celulares logo depois do atropelamento. A polícia fazia buscas pelas vielas do centro histórico à procura de suspeitos.
Segundo testemunhas, o veículo usado no incidente avançou em alta velocidade por 600 metros, atropelando quem estivesse pelo caminho. De acordo com a polícia, o atropelador teria abandonado a van e fugido a pé. Todas as linhas de transporte público foram interrompidas e o local ficou tomado por viaturas de resgate para atender dezenas de feridos. Barcelona é um dos principais destinos turísticos da Europa. A capital da Catalunha é banhada pelo mar Mediterrâneo e recebe 11 milhões de visitantes por ano. O atentado foi em uma das áreas mais frequentadas pelos turistas, ao lado da famosa Praça da Catalunha, no centro da... Em março de 2004, militantes islâmicos explodiram bombas no metrô de Madrid, a capital da Espanha. O atentado, o mais mortal da história espanhola, deixou 191 mortos e mais de 1.800 feridos. Bom, vocês viram aí no vídeo, né, que ele vem bem ao encontro do que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Que eles procuram locais de grande concentração de pessoas. Vocês viram que é uma área de turistas, muitas pessoas de vários lugares do mundo, né? Onde ocorreu esse atentado. E eles conseguem o objetivo deles, que é justamente causar pânico, medo, terror, né? Então tinha pessoas lá, tinha até brasileiros, pessoas que não têm nada a ver com esses acontecimentos. Amores, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou voltar de novo para o meu computador e nós vamos responder não todas as questões, até porque não vai dar tempo, senão a nossa aula fica longa, a gente passa do limite do tempo que a gente tem de uma aula, correto? Nós vamos selecionar algumas questões lá, eu vou dar um tempinho para vocês, vocês vão responder e depois a gente faz a correção. Bom, amores, agora nós vamos selecionar 3 questões aí, não vamos selecionar todas por causa do nosso tempo, e a gente vai tentar responder aí. Nós vamos selecionar a B. De acordo com o texto, o atentado terrorista em Barcelona trouxe de volta o discurso da luta contra o terrorismo. Quais medidas vêm sendo adotadas em países ameaçados ou naqueles que já sentiram em seu território a ação do terror, na tentativa de prevenir a ocorrência de novos ataques? Essa vocês irão responder. Aí a C. No país alvo do atentado mencionado no texto e em outros que se sentem ameaçados, que fatos ou fatores atrapalham o convívio social das populações desses? E a D, segundo o autor, qual o principal dilema as democracias ocidentais enfrentam? Como eu tinha falado, vocês podem grifar no texto e depois eu vou fazer a correção, vocês vão olhar no texto se vocês acertaram. Mas coloquem também as respostas aí depois, tá? A gente vai fazer nesse esquema de grifar para a nossa aula não ficar longa, tá bom? Eu vou dar um tempinho e a gente volta daqui a pouquinho.
Bom, pessoal, acho que deu tempo de grifar lá. Se não, vocês não conseguiram as 3, tudo bem, mas se vocês conseguiram pelo menos uma ou duas, ou pelo menos grifar alguma delas lá no texto, ótimo. Vamos fazer a correção das 3 agora. Tá? Então, a B, eu perguntava que medidas vêm sendo adotadas nesses países que têm problema com a ação de terrorista, né? Na tentativa de prevenir, né, novos ataques. Vamos ver se vocês grifaram certo lá. A resposta correta é a seguinte, deixa eu só marcar aqui as 3 questões. Aumentar a vigilância sobre a população enquanto aconselham seus cidadãos a ser mais tolerantes com os imigrantes. Se alguém achou lá no texto essa parte, grifou essa parte, parabéns, acertou. Na 6. No país-alvo do atentado mencionado no texto ou em outros que se sentem ameaçados, que fatos ou fatores atrapalham o convívio social das populações desses territórios? Vamos ver o que vocês grifaram? É essa parte aqui, xenofobia e intolerância, estava na cara, né? Essa parte. E a D, segundo o autor, qual o principal dilema as democracias ocidentais enfrentam? Vamos ver o que vocês grifaram lá. Tá? Só coloquei um pouquinho para baixo, mas é referente a D, tá, pessoal? Uma dicotomia entre proteger os cidadãos e as liberdades individuais, tá? Eu pus aqui na E, mas a resposta é na D. Tá, ok? Então é isso. Se vocês conseguiram grifar as 3 questões no texto do jeito que eu coloquei aqui, meus parabéns, vocês acertaram todas. Bom, é isso, tá? Não esqueçam de fazer as demais questões dessa aula, tá? Então, vocês vão responder essas questões na apostila de vocês. Se não couber no espaço lá, vocês já sabem, pode anotar lá, feito no caderno, e responder no caderno, tá bom? Dependendo do tamanho da resposta de vocês, vocês podem fazer as demais lá no caderno. Se conseguir encaixar lá, também não tem problema não, tá? Deixa tudo prontinho. Amores, nós vamos para a última parte da aula, né? Nosso tempo de aula está acabando. Nós vamos analisar 2 mapas, tá? Esses 2 mapas eu vou colocar também lá no Google Classroom, tá? Vocês vão fechar essa aula com uma atividade bem simples. Eu vou colocar, acho que 5 questõezinhas lá de alternativas referente a esses 2 mapas, combinado? Então fiquem tranquilos que a atividade desses 2 mapas que eu vou passar agora, ele estará lá no Google Classroom na aula 6. Então logo depois dessa estreia, esse vídeo já vai estar à disposição e provavelmente, se não tiver ainda hoje as atividades, eu vou colocar depois, tá? Pode ficar tranquilo que essa vai ser a aula 6 e é uma atividade bem simples. Dessa vez não tem texto complementar. É essa aula, mais a atividade referente a essa última parte da aula. Combinado? Vamos lá e assim a gente já encerra a nossa aula após essa explicação. Bom, amores, vamos para a nossa última parte da aula, que na verdade ela é o finalzinho, mas ela vai ser o começo da outra aula, tá? Da aula 7. Então aqui nós vamos falar da América Latina, só que eu vou começar com vocês, antes da gente falar propriamente da América Latina na próxima aula, com as divisões do continente, que é extremamente importante depois para vocês entenderem todo esse processo. Correto? Então vamos lá, olha. Nós temos o mapa 1. O mapa 1, ele diz respeito à divisão físico-geográfica. Nessa divisão físico-geográfica, a América ela divide em 3 porções, a saber, olha aí na legenda, América do Norte, América Central e América do Sul. No mapa 2, nós temos uma divisão que é totalmente diferente dessa. É uma divisão histórico-cultural. O que acontece? É uma divisão de tipos de colonização. Tipos de colonizações diferentes em determinada região da outra.
né? Você não pode comparar a colonização portuguesa com a colonização inglesa. Aconteceram de formas diferentes, em tempos também diferentes, tá ok? Vamos primeiro, então, ao mapa 1, que é um mapa físico-geográfico. Se é físico-geográfico, é somente o natural do continente. Então, nós temos aqui, olha, a América do Norte, mas olha que interessante na divisão físico-geográfica. Quais são os países que estão aqui na América do Norte? Olha aqui, deixa eu pegar o mouse para localizar para vocês. Nós temos o Canadá, olha o Canadá aqui, toda essa porção, tá? Nós temos os Estados Unidos e nós temos o México. Tá? O México, na divisão físico-geográfica, não tem nada a ver com riqueza aí, tá? É a porção. Essa porção de cima é a porção norte, tá? Então você tem Canadá, Estados Unidos e México. Então o México ele faz parte da América do Norte, tá? Então ele faz parte dessa divisão. Aí nós temos a América Central. E olha que interessante, eu coloquei 2 marquinhas, tá? Olha na legenda aqui, América Central. Professor, mas a América Central já está aqui, está marcadinho. Mas você tem a parte continental, que eles chamam de istmica. Por que é istmica? Porque é um pequeno trecho que liga a América do Norte com a América do Sul. Então você tem a parte continental ou istmica, ou a parte insular, que também é da América Central, mas ela fica onde? É insular porque fica nas ilhas. Então a América Central são só os países dessa parte istmica aqui, olha, dessa parte mais fininha da América, com os países do Caribe, essa área do Caribe aí. Aí tem Cuba, tem Haiti, tem Jamaica, República Dominicana, tá? E por aí vai, tá? Bahamas, né? Então você tem todos esses países aí na América Central. Então, América do Norte, América Central, e embaixo a América do Sul, tá? Que é onde nós estamos, o Brasil. Então, é o Brasil, as Guianas, mais 9 países aqui. Isso aqui dá para fazer de cabeça, olha. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, o fininho aqui, o Chile, Paraguai, o maior depois do Brasil, Argentina, Uruguai e o Brasil. Tá? Então essa é uma divisão física, tá? Físico-geográfica, levando em conta que o Brasil, a América, é um dos poucos continentes, é praticamente o único continente que tem terras nos 2 hemisférios, olha. E praticamente é cortado por todos os trópicos, tá? E todos os círculos, além do Círculo Polar Ártico, só não é cortado pelo Círculo Polar Antártico. Então ela é um dos únicos continentes que tem praticamente todos os tipos de clima que tem em outros continentes. O continente americano ele tem esse privilégio. Por quê? Porque ele é muito grande no sentido norte-sul. Tá vendo? Olha o Equador aqui, ó. Então, se vocês forem ver, ó, então tem um trecho muito grande, tá bom? Agora vamos passar para o mapa 2, que é o mapa da divisão físico-cultural. Essa não tem nada a ver com essa divisão. Essa é uma divisão de povoamento, de colonização da América, né? Então você tem aí a América anglo-saxônica. Por que anglo-saxônica? São os povos de origem inglesa, tá? Que colonizaram boa parte. Não é que toda parte da América do Norte é colonizada por ingleses, tá? Teve partes que foram de franceses, holandeses. Tanto é que você tem uma província no Canadá que fala o francês, né? Uma parte fala inglês, uma parte fala francês. É bilíngue, né? Porque eles têm essa influência da colonização francesa aqui também. Então, por conseguinte, esses povos anglo-saxões representam o quê? A América desenvolvida. Então, Estados Unidos e Canadá. Aqui é o Alasca, né, que faz parte dos Estados Unidos. Então, é a América desenvolvida. E nós temos do México para baixo, tá, a América Latina. Então, é os povos que foram colonizados por povos de origem latina. Predomina, tá? Porque a gente sabe que a gente tem aqui a Guiana, a República da Guiana, que
foi colonizada por ingleses e o Suriname por holandeses, tá? Mas o predomínio aqui, também tem algumas ilhas da América Central também, que é de predomínio inglês. Mas o predomínio aqui é de povos de origem latina, que é espanhóis e, no caso do Brasil aqui, os portugueses. E é a chamada América subdesenvolvida, tá? Onde se encontra boa parte dos países emergentes. Então, o México, ele da América do Norte, ele é rico, então, nessa divisão? Não, porque aqui é uma divisão física, aqui é uma divisão histórico-cultural e socioeconômica também. Então, nessa divisão, o México faz parte da América do Norte, mas essa aqui não, ele faz parte da América Latina. Tá ok? Essa introdução é a primeira, nós iremos continuar na aula 7 a falar mais sobre o continente americano, principalmente a América Latina. Bom, amores, é isso, né? Nossa sexta aula acaba agora. Só lembrando e reforçando a vocês, não esqueçam de colocar o seu nome e a turma, caso você esteja assistindo esse vídeo na estreia. Não adianta colocar o nome no chat ou no comentário embaixo se você não assistiu a aula, porque eu não vou considerar, tá? Então, essa participação é somente para aquele aluno que está assistindo a estreia da aula, tá? O aluno que assiste depois, essa nota de participação ele não ganha, tá ok? Um beijo a todos e a gente fica por aqui até a próxima aula.